Minhas dúvidas com relação ao que o André Regis está dizendo. Eu creio que nós jamais, na nossa caminhada como humanos, fomos tão presos a um território, fisicamente falando. Nós somos cidadãos do mundo virtualmente. Você usa a internet? Ah, sim. Virtualmente. Então, virtualmente. Hoje eu não sei onde eu estive. Você estive em Nova York, Londres, Recife Eu ou quero João estar Pessoa? fisicamente. E fisicamente hoje o Estado me impede. O meu Estado me impede uma série de documentos, passaporte, residência. Não, Ricardo, mas quando eu não, falei, deixa eu só concluir. não foi nesse e o aspecto. Estado que me recebe diz, não, tu terás um visto, mesmo com um visto. É uma expectativa de um direito, tu não tens o direito de te mover na Terra. Pela primeira vez na história da humanidade, nós humanos não temos direito, porque o Estado, todos os Estados, nos proíbe de nos movermos na nossa casa Não, que é a mas Terra. só justificando, quando eu falei do ponto de vista da territorialidade e o impacto da internet. Ou seja, se eu sou mas pesquisador... é virtual, não, isso não. André, é E virtual. o impacto virtual hoje, é extremamente positivo. Hoje quem toma a iniciativa de se mover contra ou à margem do Estado, morre nas águas do Mediterrâneo, bate num muro nos Estados Unidos, morre no deserto do Texas. É isso que acontece. Mas, Ricardo, quantas pessoas que vivem na miséria são beneficiadas pelo desenvolvimento científico? Mas eu não estou contrariando. Então, isso é um momento singular. Eu concordo contigo. Eu estou levando para outro lado. Mas o que eu quero somente complementar, André Regis, que nós humanos, nós estamos vendo o mundo, sentindo o mundo e com os pés, com grilhões no nosso território. Sem poder nos mexer. Deixa eu trazer uma última questão, porque, na verdade, uma brincadeira com a teoria da conspiração, porque o tempo, de fato, está acabando. A gente estava falando dessa questão do meio ambiente e da reserva de água doce, a maior reserva do mundo, que está aqui. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Brincando aí com essa teoria da conspiração, a gente tem uma base militar para ser implantada no Paraguai, uma base militar dos Estados Unidos, ou implantada ou para ser implantada. A gente tem a política de combate ao narcotráfico na Colômbia. Isso tem a ver com a água? Com a água que está aqui, com essa reserva, maior reserva mundial de água doce? Bom, eu acredito com a relação direta entre a presença no Paraguai e o aquífero, uma relação direta não deve existir. É possível que uma relação indireta, adjacente, possa fazer parte do pensamento do Estado-Maior norte-americano quando ele decide colocar uma base aqui no Paraguai. Muito rapidamente, e sem querer colocar mais gasolina na discussão, eu acredito que essa hegemonia norte-americana ela é reconhecida por todos nós. Eu acredito que todos reconhecem esse poder norte-americano. Eu acredito que ele, inclusive, não é muito bem recebido por uma grande maioria. O problema é que há que se conviver com isso. Ou seja, tem que se encontrar formas para se estabelecer uma relação que seja a menos nociva possível para os estados que estabelecem contato com os Estados Unidos. E, às vezes, infelizmente, isso passa por onde? Passa por uma necessidade de adesão ao processo de globalização, que tem as suas mazelas. A globalização ela não atinge todos os formadores dessa sociedade mundial, ou seja, há áreas periféricas na África que são muito pouco tocadas por esse processo de globalização. Mas eu concordo um pouco com o que André está dizendo. Eu acho que André e Ricardo estão falando de coisas que fazem parte de um mesmo conjunto, mas que são, de certa forma, distintas, que as distâncias se encurtaram. Claro, né? E que, apesar de haver um muro lá na fronteira norte-americana com o México, né, apesar de haver o Mediterrâneo, enfim, alguns trânsitos se tornaram menos difíceis. Hoje se vai mais facilmente, se transita. Certas pessoas. Certas pessoas. É verdade. Professor Marcelo, professor André, professor Marcos, professor Eu Ricardo. tinha uma coisa, Estela, bem pequenininha a dizer. Porque nós não falamos sobre a reivindicação brasileira a uma cadeira de membro permanente no Conselho de Segurança. Eu creio que essa reivindicação, que é histórica, mas que tem uma maior ênfase agora, está vinculada ao que o Marcelo falou sobre a questão da água e sobre o nosso problema essencial brasileiro, do ponto de vista estratégico, chama Amazônia. E a Amazônia, com o Brasil membro permanente no Conselho de Segurança, jamais será tocada pelo estrangeiro. Nós, não sendo membros permanentes, nós corremos um sério risco de, mais adiante, vermos a Amazônia se transformar num patrimônio comum da humanidade.